Meu Senhor Jesus, vai tocando no local da enfermidade agora, Pai, e vai curando, Senhor, meu Deus e meu Pai, vai libertando, Senhor, Senhor, meu Deus e meu Pai, vai repreendendo, Senhor, aleluia, toda angústia também, Senhor Jesus, vai arrancando, Pai querido, Pai amado, envia para cá nessa noite, ó Pai, aquelas vidas que estão cansadas do sofrimento, envia para cá nessa noite, ó Pai, e trabalha aqui, Senhor, neste lugar, envia, Pai querido, socorro para nossa parentela nessa noite também, Pai querido, Pai amado, destrói, meu Pai, destrói, Pai querido e Pai amado, toda a peleja de Satanás, tu vai repreendendo, meu Deus e meu Pai querido, Pai amado, visita os hospitalizados, presidiário também nessa noite, entrega, Senhor Jesus, aleluia, a libertação, a transformação também, ó Pai, Pai querido, Pai amado, toca nessa hora, Pai, a cada membro, a cada vida, a cada trabalhador aqui agora, Senhor, meu Deus, aqueles que estão indo para o trabalho, voltando do trabalho também, Pai, dá o livramento, livra do acidente, livra, Pai, do roubo, do assalto, da violência, Pai querido, Pai amado, abre a janela do céu e venha abençoar, Pai, nessa noite, Senhor, venha abençoar o culto dessa noite também, ó Pai, usa, Pai, a cada vaso aqui nessa noite, entrega, Senhor, a nossa bênção, a nossa vitória, Pai, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, amém e amém, Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Tem conjunto para louvar, irmã? Tem conjunto para louvar? Aleluia, Jesus, glória a Deus, glória a Deus, conjunto, amém, glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Enquanto o conjunto se prepara, eu vou dar, aleluia, o conjunto das crianças que vai louvar agora, glória a Deus, aleluia. Quem operar o milagre, ele não tem a hora, ele, não é na nossa hora, é na hora dele, ele marca a hora dele vir para operar o milagre, aleluia, Jesus, glórias a Deus, aleluia. Então, ele não poderia comunicar e falar, eu estou indo aí amanhã, eu estou indo aí no mês que vem, não, ele chegou ali na hora dele, glórias a Deus, aleluia, Jesus, pegou eles, de surpresa, glórias a Deus, aleluia, Jesus, porque quando o Senhor quer operar o milagre, o nosso milagre chega. Muitas das vezes a gente pensa assim, está demorando, esse meu milagre está demorando, será que vai ser o mês que vem, o ano que vem, daqui 3 anos? Não, aquele milagre pode chegar agora, pode chegar agora. E aqui nós vimos também, aleluia, e andava pastando, aleluia, distante deles, uma grande manada de porcos. Os porcos, nem os porcos não chegavam perto deles, não passavam por ali não, por aquele caminho não, estava bem distante, era uma distância longe, porque a Bíblia fala que era bem distante deles, aleluia, Jesus, glórias a Deus, aleluia. E foi quando, aleluia, Jesus, eles rogaram, dizendo-lhe, aleluia, se nos expulsa, olha só, se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Então, aí foi quando, aleluia, Jesus, foi quando o Senhor Jesus disse, e ele disse, ide, pode entrar na manada de porcos, aleluia, Jesus. O importante é que aqueles jovens, aqueles homens iriam ficar libertos. Os porcos pegou toda aquela legião, aquela legião foi morar nos porcos, foi entrar nos porcos, e aqueles homens ficaram libertos, aleluia, Jesus, glórias a Deus, aleluia, e saíram, aleluia, eles, aleluia, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda a manada dos porcos se precipitou no mar, por um espenhadeiro, e morreram
nas águas, aleluia, Jesus. Aquela manada de porcos, né, ao receber aquela legião de demônios que entrou neles, aleluia, né, saiu daqueles jovens que o Senhor Jesus expulsou, saiu daqueles jovens, foi para a manada de porcos e aqueles porcos desceram ali no espinhadeiro, num lugar assim, né, que tinha morro, alguma coisa assim, né, e foi parar no mar. E aí foi quando aqueles porcos caindo ali no mar, eles morreram, né? Aleluia, Jesus. Então, o diabo, né, com aquela legião, acabou matando aqueles porcos dentro do mar, né, afogados. Aleluia, Jesus, glórias a Deus, aleluia, Jesus. E aqueles porcos, né, tinha os donos deles também, né? Aleluia, aqueles porcos não estavam ali sem dono, porque toda criação tem um dono, tem, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Se na nossa casa tem né, para quem tem gato, tem um cachorrinho, né, tem para quem tem galinha, né, então tem dono, a criação tem dono, e aqueles porcos tinham donos, e aqueles donos ali, eles devem ter ficado assim, nós levamos prejuízos, né, porque aqueles demônios deu prejuízo para os donos porcos, né? Aleluia, Jesus, porque deu os porcos, matou os porcos, e aqueles donos que, né, gostavam dos porcos, né? Aleluia, Jesus, né? Então, né, quem sabe, era a sobrevivência deles, né? Matava o porco ali para vender a carne, ou até mesmo para alimentação. Eles ficaram no prejuízo. Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Então, aleluia, Jesus, e aqui diz também, aleluia, né? Aleluia, glórias a Deus. Os porqueiros fugiram, aleluia, Jesus. E foi quando os porqueiros, vendo aquele acontecimento ali, né? Aleluia, eles fugiram e chegaram à cidade e divulgaram tudo o que havia, né? Tudo o que acontecera aos endemoniados. Eles fugiram, né? Eles ficaram olhando, eles fugiram, foi lá para a cidade para dar notícia do que havia acontecido com aqueles dois endemoniados. Aleluia, Jesus, né? Glória a Deus, aleluia. Certamente chegaram lá até assustados, né? Os dois né? Jesus chegou lá e expulsou os demônios daquela legião de demônios, aqueles endemoniados, e daqueles dois homens endemoniados, e foi parar nos porcos, e os porcos morreram lá no mar, né? Então, creio eu que eles estavam com medo, né? E ali foi divulgar a notícia para a cidade, para aqueles habitantes ali das cidades, aleluia, né? Daquela cidade, glória a Deus, né? Foram divulgar aquela notícia, aleluia, tudo que havia acontecido, glória a Deus, aleluia, né? E aí foi aonde que, né? E eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus templos, né? Eles chegaram ali, mas, né, falou com Jesus para Jesus se retirar dos templos ali deles, ali, né, daquele território ali, aleluia, Jesus, porque, né, tinha matado os porcos. Então, assim, parece assim que eles não queriam, né, que Jesus fosse ali, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, sendo que Jesus tinha uma missão ali, que era fazer uma obra de libertação, mas aqueles homens ali, aquela cidade ali ficou preocupada, e agora, né? Nós tomamos prejuízo, porque os nossos porcos foram embora, e agora, né? Então, eles não assim se sentiram bem, né? Com aquela obra que foi feita, porque muitos, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, dá valor a uma alma, né? Mas muitos estão preocupados com os bens materiais, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Muitos às vezes deixam, né? Aleluia, os bens materiais para lá, preocupa mais em evangelizar, em correr atrás das almas. Mas quantos que falam assim, vamos evangelizar domingo agora? Não, eu não posso não, a minha casa lá, eu estou precisando de dar uma reforma lá, e não, eu não posso ir. Então, assim, olha mais o lado material, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, igreja.
fácil. A gente está vendo que, assim, para pregar o Evangelho do Senhor hoje está difícil, né? Porque muitos estão esforçando, mas muitas das vezes não está assim muito esforçando. E não é só aqui não, né? Eu viajei ali para a casa do meu irmão ali em Passatempo, na cidade de Passatempo, ele mora na roça. E lá tem sim criação, ele trabalha na firma, né? Chama Fermini, e toma conta da fazenda do patrão dele. Então é ele que é responsável lá pela fazenda, né? Aleluia. E ainda dirige a igreja Deus e Amor lá. Então eu fui lá com ele lá na igreja, cultuei a Deus lá, preguei a palavra lá, né? E graças a Deus o Senhor permitiu, né? Me deu oportunidade lá para levar a palavra ali. Fui na igreja do pastor Antônio Nero, não sei se alguém que conhece, pastor Antônio Nero, meu irmão pediu que eu pregasse lá numa outra quarta-feira, porque ele ajuda aí nas quarta-feiras. E nessa quarta-feira que eu ia pregar, estava, né, que eu preguei a palavra do Senhor, estava iniciando a campanha, plantando fé e colhendo milagres. E foi uma campanha, né, uma campanha maravilhosa. E ali eu preguei a palavra do Senhor ali, glória a Deus, aleluia, Jesus. E, né, o Senhor Jesus, eu vi que dentro tinha bastante pessoas na igreja, a igreja estava cheia, né? Então, graças a Deus, o trabalho lá é bênção, né? O meu irmão, ele trabalha, mas ainda cuida da obra do Senhor, né? Ele esforça para, né, cuidar da obra do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, igreja, aleluia, glórias a Deus, aleluia, a gente vê, né, assim, como que é gostoso a gente, né, dedicar mais à obra do Senhor. E eu não tinha condições de viajar. Falei, Senhor, se o Senhor preparar para mim, né, eu vou lá na cidade de Passatempo. Eu vou lá não só passear, mas eu vou lá fazer a obra do Senhor também. A igreja, o Senhor Jesus preparou a minha passagem de ida e de volta. E mais assim, mais um dinheiro assim também. Senhor Jesus, confirma agora, Pai, a nossa vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia. Diz comigo, Senhor Jesus, guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, glória a Deus.